Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Isadora e hoje eu vou contar pra vocês a história de Batseba e de Davi, né? Que é uma história que tem uma lição maravilhosa que você, não cristão ou cristão, vai com certeza levar pra sua vida e você não pode perder. Então escuta até o final. Primeiro eu vou contar a história pra vocês, depois eu vou falar as 3 lições super importantes que essa história dá pra gente. Davi, ele estava em período de guerra. Ele não estava lutando com o povo dele. Ele não estava lutando com os homens dele. Ele estava em casa, tranquilo, bebendo, comendo com as mulheres dele. E ele estava de boa, enquanto o povo, os homens dele, estavam lá lutando por ele, lutando pela nação dele. E ele estava lá sem fazer nada. E isso estava entristecendo Deus. Então ele já estava com o coração nem um pouco, assim, meio desviado, sabe? E Davi olhou pela janela e viu Batseba tomando um banho de purificação. E ele ficou encantado, né? Esse banho de purificação é um ritual do judaísmo, que é um ritual que a mulher tem que ter, né? Um banho que a mulher tem que tomar, ou quando ela menstrua, ou quando ela se converte ao judaísmo, e ela tem que tomar esse banho. E aí ele ficou encantado com ela, mandou chamar ela porque ele queria se deitar com ela, que ele ficou encantado com ela, né? Aí ela era casada com Urias. E Urias era um guerreiro. Urias estava lá na guerra, lutando contra os inimigos deles, e eles estavam lá traindo, né, Urias. E aí, Davi, quando soube que Batseba era casada com Urias, e pra ele encobrir o pecado dele, ele mandou matarem Urias na guerra. Ele tentou fazer de qualquer jeito Urias morrer nessa guerra. E ele morreu, a Bíblia fala que ele morreu de uma forma super violenta, né? Super triste. E Batseba engravidou de Davi. Esse ia ser o primeiro filho deles. Mas como esse filho, ele era fruto de uma traição, Deus decidiu matar ele. Matar esse filho, esse primeiro filho deles. E aí Deus não permitiu que ele vivesse, né? Parece que teve complicações sérias, esse filho, depois que nasceu. E acabou morrendo. E aí, depois disso, Deus mandou Natan, que era um profeta, né, para repreender Davi dos pecados que Davi tinha cometido. Enfim, Batseba acabou casando com Davi. Eles se casaram, né, depois desse primeiro filho. Eles tiveram 4 filhos. Adonias, que era o mais velho, Salomão e outros 2 filhos. Adonias, ele virou rei, né? Mas acabou que Batseba e Natan impediram que ele virasse rei, né? Ela falou com Davi quando Davi tava bem velhinho lá. Se eu não me engano, parece que Davi tava no leito de morte quando ela falou, né? Pra ele mudar de opinião e fazer com que, na verdade, Salomão fosse rei. E aí ele concedeu, né, o pedido dela. Falou, não, tudo bem. Aí Salomão virou rei. E enfim, essa é uma história, na verdade, que tem muitos detalhes, né? Eu tô contando mais por alto, porque o foco dela não é a história em si, mas sim as 3 lições maravilhosas que ela passa, né? Ah, e não se esqueçam de curtir, viu? Curtam e comentem pra me ajudar pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo e enviarem ele pra mais pessoas. Primeira lição super importante que essa história traz é a falta de autovigilância. Nós temos que nos auto-vigiar, temos que ter cuidado com o que a gente faz, com o que a gente pensa, com o que a gente vai executar, né? E a forma com que Batseba e Davi agiram mostra o quanto eles não se auto-vigiaram em agir em todas as formas, e tudo que eles fizeram, né, foi errado, e eles não vigiaram o que eles estavam fazendo, né? Eles não tomaram cuidado. E outra coisa, a Bíblia enfatiza muito o pecado de Davi, o erro de Davi. Só que Batseba em nenhum momento pareceu que não estava gostando dessa situação. Em nenhum momento ela se negou a deitar com Davi. Em nenhum momento ela falou, não vou deitar com você, o meu esposo. Ela podia se auto-vigiar, né, e falar, não, peraí, como é que eu vou deitar com um homem, né, que mandou o meu esposo pra guerra, e agora meu esposo tá lá lutando pela gente, pela nossa nação, e eu vou estar aqui dormindo, traindo ele? Então, tipo assim, ela não vigiou. E nem ele. Então, as escolhas que eles fizeram, né? Eles subestimaram os perigos da tentação. Ele subestimou os perigos espirituais, né? Escolhendo o adultério e a fornicação. Uma lição super importante é que
escolhas erradas e as suas consequências. A escolha deles teve várias consequências ruins, né? Diversas. Só que eu vou citar só 3 consequências, né? A primeira delas é que o filho deles morreu, né? O primeiro filho deles morreu, que Davi, a Bíblia fala que Davi ficou bem abalado com isso, né? Com o filho dele morrendo, mas foi uma consequência, né? Dos atos sem pensar e sem autovigilância dele, né? Ele poderia ter pensado melhor antes de fazer isso, né? O filho dele não teria morrido, o primeiro filho dele com Batseba. Outra coisa, Natan, ele profetizou que a violência ficaria na casa de Davi. Ele falou que a espada que matou Urias de forma super violenta iria ficar lá à vista de Davi. Então Davi ia ficar vendo aquela espada, né, que Urias foi morto tão violentamente, ele ia ficar vendo aquilo lá. Então a violência ia ficar dentro da casa dele, né? Ele não ia esquecer disso, né? Então esse foi uma séria consequência do erro dele. E terceira consequência foi que o irmão dele morreu. O irmão dele morreu, enfim, logo depois que isso aconteceu, o irmão dele morreu, né, por ter estuprado, parece uma menina, Tamar. Ele estrupou Tamar e parece que os parentes de Tamar queriam se vingar dele. Enfim, logo depois isso aconteceu também, que não deixa de ser um castigo pro rei Davi, né? O irmão dele morreu, o primeiro filho dele com Batseba morreu. A espada que matou o marido de Batseba, aquele que mandou matar violentamente, estava lá à vista dele. Então, tipo, eram várias consequências, né? Tem outras também, mas eu vou falar só essas. Eram várias consequências das escolhas erradas que ele fez, né? Ele e Batseba. Então, toda escolha errada, existe um preço a ser pago. Temos que procurar fazer escolhas fundamentadas na Bíblia, na palavra de Deus. E não ficar fazendo escolhas por uma questão carnal, como aqui no caso deles, né? De uma atração física momentânea. Olha quantas consequências teve esse erro dele, né? Essa fornicação dele. Quantas consequências péssimas teve, né? Então, essa é uma lição muito importante. E terceira e última lição é que é a bênção do perdão. Deus, ele perdoou Davi, né? Depois dele ter reconhecido o seu erro. Davi reconheceu, né? Natan foi usado por Deus, né, para repreender Davi, e Davi falou para Natan: não, realmente eu errei, não podia ter feito isso e tal, e Deus perdoou Davi. Por maior que seja a nossa culpa, nós temos que entender, a ação misericordiosa de Deus é maior, é mais forte. O amor de Deus e a misericórdia de Deus é muito maior do que a nossa culpa, é muito maior do que o pior pecado que a gente pode ter cometido. Então não interessa o pecado que a gente cometeu há muito tempo, ou que a gente vai cometer. O importante é que a gente tem que se arrepender e confessar. Porque o perdão dos pecados, ele está disponível pra gente. Só que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados e se libertar dos nossos pecados, né? Deus, ele vai perdoar nossos pecados se a gente deixar esse pecado de lado e a gente se arrepender e confessar, que foi o que Davi fez, né? Então, Davi recebeu o perdão de Deus. Foi essa a história. Espero que vocês tenham gostado bastante dessas 3 lições maravilhosas. E não esqueçam de se inscrever no meu canal, tá bom? E acompanhe os outros vídeos que vai estar recomendado pra vocês, tá? Um beijo, tchau!